e amigas do canal Falando Verdades, aqui quem está falando é o Vitor Javier e hoje a gente vai comentar um pouco sobre as reviravoltas políticas que estão acontecendo e com uma possibilidade real cada vez maior, pelo menos dentro do contexto matemático, de que o ex-presidente Lula possa recuperar seus direitos políticos e possa, de fato, vir a ser candidato. Existem muitos entraves para que isso aconteça, mas também há uma mínima chance para que isso possa ocorrer. O que de fato é necessário? Quais são as forças da sociedade que podem ser mobilizadas para que isso aconteça? E qual é a probabilidade que Lula possa vir a ser candidato em 2022 contra Jair Bolsonaro? Mas antes de tudo, deixa seu like no nosso canal, curte, comenta, compartilha, porque isso vai nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade e com debate para todos vocês. Quem afirmou que o ex-presidente Lula estaria morto politicamente, eis que há uma grande reviravolta na política. Tal qual uma frase que muitos de vocês já devem ter ouvido falar. A política são como as nuvens. Uma hora faz chuva e outra hora o céu fica aberto. E o que está acontecendo agora é exatamente uma mudança que pode levar a Lula recuperar os seus direitos políticos. Por que nós estamos fazendo essa análise? Porque o ex-presidente teve acesso às mensagens da Vaza Jato. Aquelas mesmas mensagens que vazaram para o The Intercept por aqueles hackers que foram presos na Operação Spoofing em 2019. O que acontece é que muitas dessas mensagens estão sendo também vazadas para a imprensa e nelas há uma comprovação de parcialidade e, além de parcialidade, um jogo combinado entre juiz, procuradores e membros da força-tarefa. E por que isso é errado? Porque um juiz, para que possa julgar com isenção, não pode nem tomar parte com a defesa e muito menos com a acusação. O que acontece era que Moro é quem orientava como fazer as provas. Em um dos diálogos que foi capturado, que veio à tona e foi parar no UOL, um dos procuradores da Lava Jato dizia que o sítio de Atibaia era de Lula porque a decoração era brega, porque as roupas das mulheres que haviam lá, da mulher que havia lá, era brega, era pobre, e que na adega só tinha aguardente. Isso era uma prova que o sítio era de Lula. Isso sem contar as inúmeras violações processuais que fizeram contra o ex-presidente Lula e o jogo de cartas marcadas de delações feitas sob intensa pressão para que fosse entregue quem os procuradores queriam, o alvo específico deles, na maior parte das vezes, o ex-presidente Lula. Mas voltando ao assunto principal do nosso vídeo, porque Lula tem uma grande chance de reverter tudo o que aconteceu até o momento com essas mensagens. É muito simples. Com as mensagens, o ex-presidente Lula vai conseguir comprovar que foi vítima, sim, de uma grande injustiça, de uma verdadeira quadrilha, entre aspas, de um aparato montado para tirá-lo das eleições de 2018 e eleger Jair Bolsonaro. A prova maior disso tudo é que não passou nem 5 dias que Jair Bolsonaro foi eleito e Sérgio Moro, a principal figura da Operação Lava Jato, já foi ter com Jair Bolsonaro a confirmação do Ministério da Justiça. E não foi só ele. Foram 33 nomes da Lava Jato que tiveram cargos no governo Bolsonaro. A nossa análise particular, nós do Falando Verdade, é que tanto Moro quanto Bolsonaro tiveram um atrito mais no plano de poder do que propriamente ideológico. Bolsonaro, logicamente, quer proteger os seus filhos, Flávio Bolsonaro, entre outros, e seus aliados. Moro queria avançar. Moro também queria um espaço maior do que já tinha, o que levou os dois a terem desentendimentos, mais por parte de ambições pessoais do que propriamente de, como é que eu poderia dizer, de projetos. E nesse meio tempo, Lula
que foi de um preso para alguém que pode comprovar a sua inocência e comprovar o que ele sempre falava, que havia uma verdadeira conspiração política e jurídica para tirá-lo das eleições e para eleger a direita. De fato, isso aconteceu. De fato, Moro recebeu um cargo no governo Bolsonaro e, de fato, o Brasil vai de mal a pior. Acontece que agora, em posse dessas mensagens, Lula poderá garantir a suspeição do juiz Sérgio Moro e a anulação de seus processos. Com a anulação dos processos, Lula pode ter seus direitos políticos restaurados, mas há uma avaliação por parte do próprio ex-presidente Lula que mesmo com que Sérgio Moro tenha suspeição dos processos de Lula e seus processos sejam anulados, não irão devolver os direitos políticos de Lula. Por isso Lula fez um movimento que foi colocar Fernando Haddad como candidato do PT para 2022 e, ao mesmo tempo, de maneira inteligente, diria assim, até sábia, procura fazer um movimento análogo, que é mobilização da sociedade pela restauração de seus direitos políticos. Há avaliações, inclusive, de cientistas políticos e também de colunistas da direita que Sérgio Moro pode vir a ser preso, sim. O algoz de Lula, o carrasco que prendeu Lula, que andava em festas e tirava selfies com pessoas do PSDB, pode, enfim, ter, diria, o que merece. Continuando, com isso tudo, 2022 se torna crucial. Bolsonaro está se enfraquecendo. Quem ganhou grande poder nesse meio tempo não foi Bolsonaro com a eleição de Lira, foi o Centrão. O Centrão, agora, com grande maioria, na eleição de Arthur Lira, tem um comando político do país muito maior do que Jair Bolsonaro, que está cada vez mais desgastado por sua gestão na pandemia e tem mais de 68 pedidos de impeachment na costa. Com todo esse período conturbado que passou, com o antipetismo sendo desinflado, com o brasileiro percebendo a realidade do arroz mais caro, do desemprego e de um presidente completamente irresponsável na gestão da pandemia, quem aparecer e quem se dizer anti-Bolsonaro e quem se dizer com um projeto totalmente antagônico a Jair Bolsonaro tem uma grande chance de vencer essas eleições. Mas não basta isso. Tem que ter base social, tem que ter discurso para que a maioria do povo se identifique com ele. Existem bons candidatos no campo da centro-esquerda, é bom salientar. Tem tanto o Ciro, o Boulos, enfim, mas na nossa avaliação sincera e concreta, uma pessoa que reúne essas qualidades e que tem uma grande base social, um discurso que é mais popular, é Lula. Existe uma grande rejeição também a ele, isso a gente não pode negar. E interessa em partes ao bolsonarismo essa polarização entre PT e Bolsonaro. No entanto, essas são as duas únicas forças reais no momento que conseguem polarizar a sociedade e mobilizar suas forças, tanto contra quanto a favor a Bolsonaro. Além disso, é importante lembrar também que hoje muita gente grita que é fora Bolsonaro, mas apoia o programa do Guedes, apoia a retirada de direitos, apoia a gestão econômica de Jair Bolsonaro, que está sendo uma tragédia. Então é importante que se seja fora Bolsonaro em tudo, tanto na gestão da pandemia, contra a cloroquina, contra todas essas loucuras, contra os impropérios, contra a falta de etiqueta presidencial, contra a falta de diplomacia internacional, contra o isolamento internacional, mas principalmente na economia, que é onde dói mais o bolso do brasileiro, que é onde aumenta a carne, que é onde aumenta a gasolina, que é onde aumenta e piora a situação e a vida de milhões e milhões de pessoas que ficaram sem auxílio emergencial e sem emprego durante essa pandemia. Com tudo isso que vem acontecendo, com o desgaste da política, do tecido social brasileiro, eis que novamente reaparece o ex-presidente Lula com uma chance, mínima que seja, que possa
voltar a ter restabelecido seus direitos políticos. Ele pede que haja mobilização, que haja debate na sociedade, para que ele possa recuperar os seus direitos, para que possa, em 2022, quem sabe, enfrentar Jair Bolsonaro. É isso, meus amigos. Deixem seu like, seu comentário, o que vocês pensam, qual é o candidato de vocês para 2022 e o que vocês pensam que pode ser feito para derrotar Jair Bolsonaro e se Lula é de fato o candidato que tem chances contra Bolsonaro. Muito obrigado, deixa seu like, faz sua inscrição, nos apoia aqui embaixo pelo PayPal e muito obrigado.